Saudações, pessoal, amigos e amigas, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e com saúde. Isso é fundamental. Muito bem, nós estamos no nosso segundo vídeo da temporada de 2021 e, antes de mais nada, eu gostaria aqui primeiro de esclarecer uma coisa. Os vídeos dessa temporada terão uma duração aproximada de 10 a 12 minutos. Tentarei ser fiel a esse propósito. Segundo, eu gostaria de convidar você que não é inscrito a se inscrever no meu canal, assine o canal, marque a sinetinha para receber as informações de novos vídeos, compartilhe, curta e comente o vídeo por gentileza. Você ajuda muito fazendo isso. Muito bem, e nós vamos então entrar no nosso tema de hoje. Eu gostaria de fazer um comentário sem a pretensão de trazer uma erudição excessiva ou ficar perdido aí em detalhes que eu não considero importantes. Eu gostaria de falar sobre a origem da filosofia, precisamente a pergunta que move os primeiros pensadores, a pergunta motivadora, inspiradora. Se nós pudéssemos resumir em uma única pergunta o que teria proporcionado o surgimento dos primeiros pensadores e das primeiras ciências, seria a seguinte pergunta: o que é possível conhecer? Então, os grandes sábios da Grécia, assim como os pensadores que vieram depois dos sábios, os pré-socráticos, depois os filósofos sistematizadores como Platão e Aristóteles, todos esses pensadores têm uma coisa em comum. Qual é? Tentar entender os limites e possibilidades do conhecimento. Então eles se lançaram na busca por tentar dar essa resposta. Pronto, né? A partir daí outras perguntas virão, mas são perguntas que vieram dessa pergunta radical. Qual é? Quais os limites e possibilidades do conhecimento? Até onde o conhecimento pode ir? Né? É possível conhecer a natureza das coisas? É possível estabelecer verdades absolutas? E aí vem uma série de perguntas, mas todas poderiam ser resumidas na seguinte pergunta: o que é possível conhecer? Pois bem, desses sábios gregos, passando pela tradição pré-socrática, que nós conhecemos aí de forma bem difusa, né? Nós chegamos então em Aristóteles, que é o grande sistematizador de uma tentativa, digamos assim, de responder a essa pergunta. Aristóteles foi quem sistematizou por primeiro, claro, Platão também, de certa forma, mas Platão fica um pouco com o pé atrás no que diz respeito à possibilidade de responder essa pergunta. A saber, jamais esquecendo isso, a pergunta é essa: o que é possível conhecer? Platão fica um pouco atrás. Num outro vídeo a gente pode explicar por que Platão fica um pouco atrás. Mas Aristóteles é aquele que acredita, é aquele que abraça a causa e diz o seguinte: é possível sim chegar a uma compreensão da natureza das coisas, dos entes e do ser. É possível. De que forma nós podemos fazer isso? Uma forma sistemática, racional, seguindo um método específico e conduzindo bem a razão, né, para tal fim. Então Aristóteles é quem acredita. E os escritos aristotélicos nos provam isso, né? Embora nós tenhamos um acesso muito ínfimo aos escritos aristotélicos, muita coisa se perdeu no tempo, nós temos apenas acesso aos escritos internos de Aristóteles, os escritos esotéricos se perderam muito. Nós podemos, embora, como eu disse, nós temos esse limite, nós podemos ter um acesso a essa compreensão de Aristóteles como aquele que abraçou a causa da possibilidade do conhecimento seguro, da ciência, né? Bem, embora nós tenhamos, na maioria esmagadora da história da filosofia, a compreensão de que é possível atingir verdades, né? Nós tivemos na história da filosofia uma corrente filosófica de pensadores que não acreditaram exatamente na possibilidade de estabelecer verdade segura ou na possibilidade de atingir conhecimentos dogmáticos, digamos assim, né? Um desses pensadores aqui eu gostaria de falar de forma bem objetiva e vaga, então vai carecer de leituras, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, né? De um aprofundamento, né? De aulas também, né? No entanto, como eu disse, o vídeo tem que ser curto, eu sempre vou manter esse padrão de 10 minutos. Eu vou tentar aqui falar de um modo preciso quem foi e o que pensava Pirro de Elis, ou Pirro de Élida, essa cidade aí na Península do Peloponeso, famosa Península do Peloponeso, que tantas histórias viveu. O Pirro é um contemporâneo de Aristóteles. Então ele está ciente dessa segurança que Aristóteles tem na possibilidade do conhecimento das coisas, né? Estabelecer verdades seguras, né? Irrefutáveis. Mas o Pirro se posiciona contra essa ideia de Aristóteles da segurança do conhecimento, né? Para Pirro, 3 perguntas devem ser colocadas diante de qualquer coisa que se apresente ao nosso conhecimento.
A primeira é: como as coisas realmente são? Essa pergunta tem que ser colocada. Eu consigo captar a totalidade, compreender a totalidade da coisa tal como ela se mostra? A primeira resposta para essa pergunta que o Pirro dá é não. Eu não consigo compreender as coisas em sua totalidade, né? É o que ele vai chamar de acatalepsia. É impossível conhecer as coisas em sua totalidade. Tudo que eu tenho sobre as coisas são meras opiniões sobre ela. Portanto, as coisas não se mostram na sua totalidade, né? As coisas não aparecem, não se desvelam na sua totalidade. Então, há sempre uma catalepsia atrapalhando o conhecimento seguro e objetivo, né? Para cada argumento bom existe um melhor, né? Pois bem, a segunda pergunta seria: que atitude deveríamos adotar em relação a essas coisas? Bom, se eu não consigo obter um conhecimento seguro, certo, objetivo daquilo que se mostra, como é que eu devo me posicionar então em relação a isso? Pirro vai dizer o seguinte: eu preciso suspender esse juízo sobre a coisa que se mostra, ao meu intelecto, e a partir daí me lançar numa investigação desinteressada sobre a coisa. O que significa uma investigação desinteressada? Eu sempre tenho que investigar a coisa, eu não deixo de investigar a coisa, mas sempre tendo a ciência de que aonde eu irei chegar não é uma verdade absoluta. A resposta para a pergunta não é uma verdade absoluta. Então, no momento em que eu encontrar a resposta para essa coisa, outra pergunta se lançará e colocará em xeque aquela resposta que eu obtive anteriormente. Então, isso aqui é interessante porque vai gerar uma série infindável de busca pela resposta de uma mesma coisa. E isso, para o Pirro, seria algo extremamente extenuante, né? Cansativo e desnecessário, por que não? Veja bem, se eu sei que eu não vou dar conta de chegar a uma verdade absoluta, por que eu me lanço numa tentativa extenuante de chegar à verdade dessa coisa? Então, se a coisa não se mostra na sua totalidade, qual deve ser a minha postura em relação à busca pela verdade da coisa doente? Então, primeiro momento, colocar entre parênteses aquela ideia que eu tenho da coisa, me lançar numa investigação em busca da resposta dessa coisa, no entanto, sem essa preocupação demasiada que o sistematizador, que o pensador obstinado tem. Consegue entender isso? É melhor que eu me retraia, que eu me resigne diante da tese que é colocada, do que eu me aventure numa busca cansativa, infindável pela resposta de algo que pode ser refutado. Isso é, no mínimo, desinteressante para o Pirro. Portanto, quanto mais eu investigo a coisa sem a pretensão obstinada de buscar uma resposta, mais paz de espírito eu terei. E é aí que ele vai colocar a possibilidade da ataraxia. O que é a ataraxia? Essa paz de espírito proporcionada por uma resignação diante da tentativa de busca de respostas que eu sei que eu não vou dar conta de atingi-las na sua completude. As respostas são sempre opiniões efêmeras, porque elas podem ser substituídas por outras opiniões melhores do que a minha. Consegue compreender isso? Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Então nós temos 3 perguntas. Eu repito: como as coisas realmente são? Elas são possíveis de ser explicadas, conceituadas? Se são impossíveis, eu tenho que parentesiar. Eu tenho que aqui criar uma epoqué, uma eporré. Nós não vamos entrar aqui numa questão sobre fonética, né? Enfim, essa epoqué, o que é? Essa suspensão, essa parentesiação da realidade. Eu coloco entre parênteses, não me interessa. A segunda pergunta: que atitude deveríamos adotar em relação a elas? Simples isso aqui, né? Ou seja, se a coisa é possível de ser investigada, eu investigo sem uma pretensão obstinada de dar uma resposta final. Porque me parece que a grande queixa do Pirro, e aqui me parece mesmo a interpretação, é justamente com essa posição exacerbada que alguns pensadores têm de querer estabelecer uma verdade absoluta, uma verdade dogmática. E esse dogmatismo é o que enche o saco do Pirro, né? Ele não está querendo dizer que as pessoas têm que abandonar a investigação, qualquer que seja, sobre a verdade das coisas, mas não com a pretensão de estabelecer uma verdade absoluta, segura e irrefutável. Isso não. Isso aqui enche o saco do Pirro, compreende? E por último, o que acontecerá com aquele que não tomar essa atitude? Com aquele que não tiver essa atitude de resignação? Cara, ele vai sofrer pra caramba. Vai ser sofrimento. Mas outro vídeo eu posso falar
sobre isso aqui, sobre a atitude não resignada do pensador. Isso é importantíssimo, né? Ele vai sofrer, ele vai viver uma vida de sofrimento, e um sofrimento à toa, porque afinal de contas ele não vai dar conta de responder todos os problemas da humanidade, todos os problemas da ciência, todos os problemas do conhecimento, e muito menos estabelecer um limite para o conhecimento. Não vai conseguir. Galera, é isso por hoje. Quero agradecer você que ficou atento ao vídeo até agora aqui. Nossa pretensão é isso, é de colocar pulga atrás da orelha, tá? E não dar respostas definitivas, tal como pensava o Pirro. A gente se vê no próximo vídeo aí. Um grande abraço. Deixa seu comentário aqui, deixa sua pergunta e a gente vai conversando na medida do possível. Valeu, até a próxima.